Quero agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite, doutora Daniela, uma grande psicóloga que tem muita experiência aí na área clínica, também tem estudos aprofundados aí na área da psicanálise e tem alguns outros estudos, né, que você está conduzindo aí nos últimos meses também, aprofundando cada vez mais o seu conhecimento, não é mesmo? Não pode parar, né? Nós não podemos parar. Exatamente. Trabalhar com pessoas é isso, né? A gente sempre tem que estar em movimento e buscando o nosso aprimoramento. Então, para Sim. começar essa live, eu sempre penso que é muito melhor o convidado se apresentar do que eu apresentar os convidados, né? Porque, enfim. Então, primeiro se apresente para o pessoal, conte um pouquinho aí da sua experiência e tudo mais. Você já fez uma bela apresentação, né, Thalita? Mas eu sou psicóloga clínica, né? Desde formação, a minha experiência, ela tá na área clínica. Eu sou especialista em psicanálise, estou me capacitando mais em imaginação ativa, que é uma técnica excelente para ser usada com os pacientes. Eu tenho experiência com transtornos mentais, com emagrecimento, né? E o que eu busco é sempre poder auxiliar as pessoas na caminhada delas, para que elas vivam melhor nesse mundo e se esclareçam mais, né? Muito E acho que é bem, isso. ótimo. Então, mais uma vez eu agradeço, é uma honra ter você aqui com a gente, uma honra muito, muito grande. Fico muito, muito feliz de ter aceitado o nosso convite. E para falar de um Imagina. tema que é muito interessante. Ó, a Júlia entrou. Oi, Júlia. A Júlia termina a aula e vem correndo para Oi, poder entrar na Júlia. live. Para falar de um tema que é muito, muito interessante e eu e a Júlia, a gente vem cada vez mais se interessando por esse tema, que é a relação da mente Uhum, com o exercício físico, né? Então, o que a gente uhum, vai conversar hoje é sobre como a nossa mente, ela pode nos ajudar, ela pode nos atrapalhar e como ela se relaciona de uma maneira muito íntima com a uhum, nossa habilidade e possibilidade de fazer atividade física. E é lógico que quando a gente pensa em exercício físico, mas é na verdade uma conversa de como a nossa mente influencia as nossas decisões do nosso dia a dia, não é uhum, mesmo? uhum. É Então, isso aí. Para esse nosso tema, né, Thalita, a gente precisa primeiro ter claro qual é a nossa natureza, né? Nós estamos falando do exercício físico, então nós estamos tratando da camada mais densa, da nossa natureza mais densa, né? Nós não somos só isso, nós somos seres espirituais, seres mentais e, posterior a isso, físicos, né? Passando da camada mais sutil para a camada mais densa. Então, o nosso corpo, na verdade, é a nossa morada. É assim que nós vamos precisar olhar aqui para essa nossa discussão de hoje. muito bem, que é a nossa morada e que é ela que, neste momento, faz com que a gente possa agir, que a gente possa fazer as nossas coisas. Então, a gente tem que Uhum, cuidar bem dela, porque apesar de a gente ter essa sequência, uma coisa está completamente interligada à outra e elas se sim. relacionam de uma forma muito íntima, não é? Isso, né? E quando a gente fala, a gente às vezes faz aí o esqueminha na nossa imaginação como se fosse três bolinhas assim, uma fora da outra, elas só se encostam, mas na verdade não, é um núcleo que faz uma camada que daí faz outra camada, né? Para a gente entrar em contato com isso, com o nosso eu mais íntimo, é lá na nossa profundeza, lá né, no eu mais profundo. E a nossa camada mais externa é o corpo físico, né? É como se fosse Muito isso. bem. Essa é a maneira mais simples da gente poder ilustrar isso, né? Porque se trata de temas subjetivos, né? Né? E essas correlações, elas são muito interessantes, muito, muito importantes, né? Então, vamos lá. Então, aqui, a nossa primeira pergunta é: como o nosso mental e de humor afeta a nossa prática de exercício físico?
E só Uhum. para a gente contextualizar, bati aqui, para a gente contextualizar, né? A gente tem vários estudos que falam sobre isso, como o nosso estado de humor, o nosso estado mental, ele tem um reflexo Uhum. direto na nossa condição física, já fazendo uma conexão com o que você falava agora há pouco, né? De que somos seres muito mais complexos do que isso. Sim. Se tratando de humor e de mente, a gente precisa definir bem isso, né? Então, quando a gente fala de humor, o humor são estados mais momentâneos mentais, entende? Não dá para a gente associar humor e mente como uma coisa semelhante e assim igual, né? De igual para igual. Então, existe a nossa camada mais abstrata, mais subjetiva, que é a mente. É dessa que a gente vai tratar, corpo e mente. Vamos ficar nessas duas só hoje aqui, né? Então, e os humores são nossos estados mentais mais momentâneos. Eles mudam mais rapidamente, eles são. Às vezes a gente tem experiências aí de humor, várias por dia, né? Várias por dia. Então, o humor é isso, né? E a nossa mente, ela afeta o nosso corpo, assim como o nosso exterior. O nosso corpo ele é estimulado de dois aspectos, né? Nós temos essas duas variáveis. Vamos colocar essas duas aqui para a gente olhar, né? Nosso corpo é estimulado de fora, do externo, né? O mundo externo para ele é estimulado assim, e de dentro para fora também. A mente estimula. Nós temos, vamos colocar essas duas variáveis para a gente entender melhor isso, né? Quando a gente fala de corpo, de exercício físico, a gente fala de estímulo, não é? Então tem a ver Uhum. com isso. Como o nosso humor vai influenciar? Como a gente se sente? Como a gente se sente no mundo é como a gente vai executar nossas tarefas diárias, Uhum. né? Então tem Perfeito. a ver com isso. Uhum. E você colocou uma coisa que é muito interessante, que eu acho que a gente precisa entender, que tudo que a gente faz na nossa vida, nós somos movidos por estímulos, né? Então, o Uhum, exercício físico, realmente, ele é um estímulo que a gente dá para o nosso corpo e a gente dá esperando que aconteça algum tipo de adaptação, né? Então, por exemplo, isso. muitas pessoas começam a fazer uma prática regular de exercício físico porque pretendem alcançar uma melhora no seu estado geral de saúde. Outras Uhum, pessoas começam a fazer uma prática de exercício físico porque pretendem, às vezes, perder peso. Isso é tema para a gente fazer até uma outra live sobre isso, que tem coisas uhum, bem interessantes para falar sobre isso. Outras pessoas, elas começam a fazer exercício físico porque elas querem mudar o formato do seu corpo, né? Então, que uhum, entra aí também um pouco na questão do emagrecimento. Mas o exercício físico, ele é realmente um estímulo que a gente dá esperando que a gente tenha que desencadeie uma cascata de reações que a gente uhum. espera que vá para um determinado caminho. Mas, considerando então que ele é um estímulo, uma coisa que é muito interessante da gente pensar é que a nossa mente, a maneira como a gente se relaciona com esse estímulo, vai alterar os nossos resultados. Por exemplo, se a gente tem uma relação negativa com o exercício físico, então assim, eu vou para academia hoje, mas eu tô chegando na academia e eu tô assim, eu odeio ir na academia. Eu detesto, Uhum, eu tô indo na academia porque alguém me falou que eu tinha que ir, porque eu preciso ir, ou porque, enfim, por algum uhum, motivo eu tenho que ir na academia, mas eu odeio ir na academia. Então, aquilo uhum, lá, gente, te leva a uma situação de estresse mental, não é, uhum. Daniela? E Isso. isso vai afetar o resultado que você vai ter com esse estímulo que você está dando. Então, por É, exemplo, afeta a liberação de alguns hormônios que vão te ajudar a ter aquela sensação de bem-estar, vai afetar uhum, o quanto você vai ter de ganho em termos de massa muscular, por exemplo. Então, uhum, é por isso que essa conexão, ela na verdade, é como você falou, é assim, uma coisa tá ligada com a outra, não tem como você.
dizer assim, não, eu vou lá, mas o que eu tenho na minha mente pouco importa. O que importa é o estímulo que eu vou dar para o meu corpo. E você falou um termo bem legal, sabe, Thalita? Você falou, eu tenho que ir na academia. Isso hoje acontece muito, né? Eu tenho que ir na academia. Então vai mais para o lado de uma obrigação, né? Nem todo mundo tem afinidade com o mesmo tipo de exercício físico, né? E o desafio está aí, a gente descobrir qual é a afinidade, qual é a nossa afinidade, o que nos proporciona mais bem-estar, o que colabora mais para a nossa saúde, mas a gente está muito desconectado disso. Hoje a gente está muito no físico e nas nossas obrigações. Tudo para a gente fazer hoje, nós precisamos antes tornar uma obrigação, para daí a gente fazer. E isso fica muito pesado, porque a gente já tem muita obrigação no nosso dia a dia. Eu estava dando uma entrevista esses dias e eu estava comentando sobre isso. As obrigações, não é mais hobby, já vira obrigação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o exercício físico ele está muito para esse lado, ele não está mais para o lado de uma atividade que nos proporciona sensações prazerosas, porque a gente já está cheio de obrigações no nosso dia a dia, aí a gente vai na academia e tem mais obrigações ainda, né? Porque eu tenho que fazer tal exercício dessa forma, eu tenho que fazer aquilo e aquele outro. Então não existe uma conexão, a gente não faz uma autoanálise para a gente ver se esse tipo de ambiente, esse tipo de atividade é o que me agrada, é o que faz eu me sentir melhor com o meu corpo, né? Entende? Então, tem muito disso, né, há uma desconexão das nossas reais afinidades e interesses e o que a gente está necessitando. Hoje, isso também destoa muito, sabe? O que a gente quer do que a gente necessita. A gente está indo muito para um lado do que a gente quer. Eu quero isso. Mas eu quero realizar isso na minha vida. Mas eu quero fazer isso. Olha, o CrossFit é legal e tal. Eu quero fazer. Porque eu vi o fulano lá na internet fazendo, não sei. Entende? Mas às vezes eu quero, mas não é o que eu estou necessitando no momento. A gente precisa buscar sempre um equilíbrio, um olhar mais integral. E para isso a gente precisa equilibrar as nossas atividades diárias com o nosso estado de ser. Se a gente tem uma rotina com muitas obrigações, vai ser difícil se a gente lidar com a academia como uma obrigação também. Vai ficar mais complicado, vai pesar. Então, a gente vai precisar de uma reflexão, de uma conexão maior interna, para a gente saber colocar um equilíbrio nas nossas atividades. Se a gente já tem uma rotina muito estressante, a gente vive bombardeado por estímulos, né, o dia todo, estímulo sensorial, visual, auditivo, né? Se a gente tem uma rotina que a gente trabalha muito com isso, tá o tempo todo lá, com barulho, com trocas com pessoas, reuniões e tudo, a gente vai precisar de um lugar mais silencioso, se o nosso dia a dia é mais agitado, um lugar mais tranquilo para a gente poder compensar. Não é que a gente tem que fazer só isso. E esse é o desafio para nós, para estabelecer essa conexão, da gente saber quais são minhas afinidades. O que eu estou precisando, não o que eu estou querendo. Eu olho lá e vejo, que legal aquilo. Mas será que aquilo vai fazer bem para mim? É o que eu estou precisando? Esse é o desafio pessoal que a gente tem quando a gente busca uma atividade física. E é o desafio dos treinadores também, de olhar para aquele aluno, para aquele cliente que vai ter, os terapeutas, os educadores, os treinadores, para ver as necessidades individuais daquela pessoa, para entrar no mundo dela e falar, essa pessoa precisa disso. Não só ser uma mera reprodução de técnicas. Porque daí fica um negócio vazio, um negócio morto, sabe? Perfeito. E sabe que isso que você colocou brilhantemente é uma das bandeiras que a gente tem aqui no Treine Sem Dor. De que a Júlia sempre fala isso, de que todo exercício é bom, que o exercício físico ele é bom, mas nem todo exercício físico é bom para todo mundo. Então, entra um pouco nisso do que você estava colocando, ou muito nisso do que você estava colocando. Porque o exercício físico, ele é bom. Mas, por exemplo, se a gente pegar até as coisas mais leves, a caminhada,
Tem Uhum. pessoas que talvez a caminhada não seja tão interessante. Por exemplo, pessoas que têm assimetria de membro, uma perna mais curta que a outra, talvez eu não Uhum. falaria para fazer a caminhada. E mesmo os Uhum. exercícios dentro da academia, nem todo mundo deve fazer os mesmos tipos de exercício, nem todo mundo deve pegar uma série de exercícios, como você falou, pegar simplesmente um método e tentar colocar uma pessoa dentro da caixinha. E eu acho que isso Isso. tem causado muito sofrimento nas pessoas, porque às vezes elas não se enquadram dentro de determinadas caixinhas. Eu tenho conduzido entrevistas para saber justamente a relação das pessoas com o exercício físico. E muitas Uhum. pessoas me falam que tem dificuldade com o ambiente da academia, a música alta, o ambiente em si da academia. E isso daí, às vezes, a pessoa Uhum. acaba transferindo aquilo para eu não gosto de musculação. Uhum. Então, isso que você Sim. estava falando sobre parar e se perceber, ver assim, será que eu não gosto da musculação ou eu não gosto daquele tipo de ambiente? Será que se eu buscasse um Uhum. estúdio menor, onde a música não fosse tão alta, onde não tivesse tanta gente, será que a minha experiência não seria diferente? Outras pessoas me Uhum. falam assim, ah, eu gosto de fazer atividade física que tenham outras pessoas, porque eu me sinto motivada. Então, essa, Uhum. essa questão da gente olhar um pouco mais para dentro e tentar entender o que a gente gosta e o que faz bem para a gente é muito interessante. A gente precisa resgatar um pouco disso, né? E daí, eu vou juntar duas perguntas aqui, só para você dar mais uma pincelada sobre isso, porque você já falou um pouco sobre isso, mas uma é: qual o papel do estresse na nossa vida? Porque o estresse tem um papel fundamental, né? E Sim. depois fazer. Bom, vai essa primeiro, depois eu faço a outra. Tá. O estresse, né? Tão mal incompreendido hoje em dia, né? Porque, por exemplo, vamos pegar uma ideia aqui. Thalita, como é que a gente tem que fazer para tonificar o músculo? Você tem que dar um estímulo específico, Uhum. enfim, tem que criar todo um cenário, mas o que na Uhum. verdade você está gerando no seu músculo, você está estressando o seu músculo, para que ele Ah, possa depois ter uma cascata de adaptações que eu aham. espero que sejam positivas e vão culminar aí nessa questão Uhum. do ganho de massa magra. Mas o estímulo é um estresse. É um estresse, né? Então, hoje, esse conceito, às vezes, ele é mal compreendido, porque o estresse, ele tem o seu lado muito positivo na vida também. Então, não é o estresse. A gente precisa do estresse para se movimentar na vida. Certa perturbação a gente precisa ter na vida, senão a gente não se movimenta, senão a gente não se movimentaria para nada. Né? O estresse é um fator, é um degrau muito importante para transformações, né? Essa tensão que gera. Sem ela, muita coisa não se movimentaria no mundo. Então, falando de estresse na nossa vida individual, o estresse é necessário, mas o que a gente precisa olhar agora é a intensidade. A problemática aqui é a intensidade do estresse. Tá? O estresse que causa exaustão é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Entende? Ótimo. Então, temos que É olhar isso. exatamente isso. E a gente vai vendo como, na verdade, cada vez vai ficando mais claro o quão é íntimo essa correlação. Porque assim como o estresse, para a mente, o estresse é importante, ele vai ser esse agente Uhum, que vai provocar uma mudança, a mesma coisa vai acontecer no nosso corpo. Porque a então, gente vai conseguir obter, por exemplo, a liberação aí de um monte de hormônio que é super interessante aí uhum, pra gente. Um monte de coisas vão acontecer só quando eu quando eu der um estímulo que ele seja acima do que aquele que eu tô acostumado. Então, por uhum, exemplo, às vezes as pessoas me falam assim, ah, mas quando eu tô conversando com elas, elas falam assim, não.
mas eu me movimento bastante no meu dia a dia, eu estou sempre me mexendo. Isso é importante? Isso é importante. Isso é uma parte importante? É uma parte importante. Você ser ativo durante o seu dia a dia. Mas o papel do exercício físico é justamente te levar para um patamar acima do que aquele que você já está acostumado. Porque assim você vai ter adaptações que vão ser geradas e que vão te levar para aquele degrauzinho acima. E é a mesma coisa que vai acontecer na nossa mente, não é mesmo? Pois é. A mente exausta, né? Falando do estresse por exaustão, que é o nosso problema, né? A exaustão aí mental. A nossa mente exausta, ela não produz muito, né? Então, assim, como você disse, o sistema endócrino está intimamente ligado com as emoções, né? Se você está com a mente exausta, o seu sistema endócrino está desalinhado e provavelmente você não vai ter muito rendimento e nem muito resultado em qualquer tarefa que você executar no teu dia a dia. A mente cansada, ela é mais problemática que um corpo físico cansado apenas. Então, veja, tem muitas pessoas que às vezes se lesionam e tudo, e a maneira que ela lida com isso, que diz muita coisa, né? Então, a mente influencia diretamente o corpo. E é isso que nós temos que ver. Como é a rotina da pessoa? Se a pessoa tem uma rotina que ela está muito exausta, que ela não consegue descansar, não consegue ter um sono bom. A nutrição é uma parte muito importante, é a primária, né? Para a gente manter o corpo equilibrado e assim manter a mente equilibrada, é muito importante. Então, a nossa qualidade de vida. E hoje está se pregando muito o fazer demais, o fazer tudo. E hoje, o que a gente tá vendo, hoje eu vejo muito no consultório pessoas exaustas, pessoas que envelhecem em 5 anos em 2. Por quê? Porque não conseguem alinhar a vida, todas as atividades diárias de uma maneira equilibrada. O corpo não fica equilibrado, né? O sistema endócrino, o sistema nervoso, e assim a mente fica desajustada, porque não tem uma nutrição boa. Tudo isso a gente precisa olhar. A gente precisa ir se desenvolvendo, equilibrando, para daí progredir. Se a gente vai só numa direção, as outras definham. Se a gente cuida só do corpo, a mente definha. E daí o corpo não progride muito também. Uma hora ele vai estagnar. E se a gente não desenvolve nossa mente, o nosso interior, chega uma hora que ele vai desenvolver, vai dar uma manifestação desequilibrada no físico também. Porque a nossa comunicação é através do físico, também com a nossa mente. As nossas emoções é essa mediação entre corpo e mente. Elas falam no nosso corpo, elas nos afetam no nosso corpo. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade de poder voltar um pouco para dentro, não só para fora, para poder alinhar a nossa vida e ter mais qualidade e bem-estar. Ótimo. E uma das coisas que a gente sempre conversa aqui também é essa questão de você perceber como você está naquele dia. Então, e ao invés de daí é o humor, né? E assim, perceber como você está naquele dia, como você está se sentindo naquele dia e para você perceber o quanto você está preparado ou não para aquele estímulo que está por vir, que você vai dar para o seu corpo. Porque como a gente falou, o exercício físico, ele gera um estresse no teu corpo. E como você vai lidar com aquele estresse, vai também ter uma contribuição para você saber se você vai ter uma adaptação que é positiva ou negativa, porque você pode ter uma adaptação que é negativa. Então, nisso entra aquela questão de que tem dias que a gente não está se sentindo muito disposto a fazer a atividade física, a realizar a atividade física. Há meses atrás, sei lá, acho que 1 ano atrás, até um dia a gente conversou sobre isso, porque a gente tinha visto um artigo, lembra? Sobre a questão do exercício físico durante o período menstrual, que tinha um autor que falava assim, não, se esforça, vai fazer. Mas assim, até que ponto o dia que a gente não está se sentindo bem, não é o nosso corpo dizendo pra gente assim, olha,
você não tá, ou a nossa mente dizendo pra gente assim, olha, você não tá bem preparado, o teu corpo não tá no ponto que você Uhum, precisaria estar para você poder dar esse estímulo. Então, vai com calma hoje. uhum. E é bem por aí mesmo. Não é só o corpo dizendo isso. É o nosso interno. Só que ele se manifesta através do corpo, né? Então, a gente precisa saber fazer uma leitura disso também. Falar, por que que eu estou sentindo isso, né? E o quanto a gente se agride também nos colocando em algumas situações, não só de exercício, mas olhando também para isso. Porque às vezes a gente não está por exercício. E não tem problema nenhum, a gente não precisa estar sempre. Então a gente precisa saber respeitar. Tem períodos, igual você falou, a menstruação da mulher. Tem mulheres que tudo bem, elas têm um ciclo que não altera tanto ali as instabilidades de humor, mas tem outros que sim, outras mulheres que sim. Como outras coisas, às vezes a gente teve um impacto muito grande no nosso dia a dia, em alguma atividade, às vezes de trabalho, e isso consome muita energia nossa, energia psíquica. Dependendo do estresse que a gente tem, consome muita energia. Então, a gente precisa saber fazer essa leitura. O autoconhecimento é um fator fundamental para a gente ter qualidade de vida e na execução das nossas atividades, a gente ter sucesso e progresso na execução das nossas atividades e dos nossos objetivos de vida e tudo isso. Falando da atividade física também. Então, e o autoconhecimento hoje ele também está meio, o conceito está meio distorcido, porque a gente direciona, fala assim, eu me conheço. Sim, a gente se conhece, a gente sabe tudo o que a gente percebe sobre a gente. Só que o autoconhecimento não é o que a gente sabe sobre a gente. O autoconhecimento é a gente buscar o que a gente não sabe sobre a gente. E tem muito. E assim a gente Muito. vai ampliando nossa consciência e vai melhorando a execução das nossas atividades diárias e o progresso físico e mental. Muito legal isso que você colocou sobre o autoconhecimento. Você sabe que a gente tem sempre, depois a gente tem o resumo da live, então para quem não Uhum. conhece, aqui é a sistemática do canal em termos da live, no domingo sai um resumo dessa live sensacional. E a gente sempre tem uma frase do nosso convidado que a gente escolhe, eu já escolhi qual vai ser a sua. Ah, então E, tá. e é muito interessante essa questão sobre que você colocou sobre o autoconhecimento, porque uma das questões que a gente vê a necessidade de serem trabalhadas, de ser trabalhadas em relação ao exercício físico, e mais uma vez a gente vai vendo como tudo é muito ligado, muito conectado, é que às vezes a gente não conhece o nosso corpo, às vezes não, muitas vezes. A gente não conhece o Uhum. nosso corpo. A gente não conhece as limitações que a gente tem. A gente não conhece se a gente consegue abrir ou não o braço, sabe? Então, ter Uhum. a amplitude que a gente chama de amplitude. Se aquele movimento, às vezes a gente não sabe se aquele movimento, em que momento direito que eu tenho dor ou não. E isso, gente, para você poder ter uma prescrição de exercício mais saudável e mais segura, você conhecer o seu corpo também, quais são as limitações que você tem, o que você tem de disponível, o que você não tem de disponível, tudo isso é extremamente importante para uma prática de exercício físico mais saudável e mais segura e que vai poder, e que você vai ser longeva, que você vai poder fazer isso por muito mais tempo. Então, essa questão do autoconhecimento é sensacional, porque realmente a gente precisa e a gente precisa expandir isso para todas essas camadas que você colocou, para o físico, para o mental e para o espiritual, né? Sim, e uma forma da gente se conhecer melhor, Thalita, é a gente auto-observar nossos pensamentos. Só que Uhum. nossa mente não são nossos pensamentos. Às vezes a gente, esse é outro conceito aí que está meio distorcido. Às vezes a gente equivale, acha que a nossa mente, que toda a nossa subjetividade está nos pensamentos. E não, os nossos pensamentos são apenas um aspecto da nossa mente. Nós não somos nossos pensamentos.
tem mais que isso. Só que através disso, de uma autoanálise, uma autoobservação dos nossos pensamentos, a gente pode descobrir muita coisa sobre como a gente está internamente. Uhum. Então, isso um aspecto que pode ser auxiliar a gente a se descobrir mais, a se conectar mais, os pensamentos e os sentimentos. Então, tem Ai, isso, gente, que cada pode vez. ajudar muito. Perfeito. Eu ia falar assim, cara, você vai falando as coisas, vai abrindo aqui um leque de coisas que a gente pode conversar. Mas eu vou dar um stop aqui para dar um oi para todo mundo. Vamos lá ver quem está por Anne, aí. um abraço aqui para o meu pai. Oi, pai. O Luiz está aí. Deixa eu ver quem mais Abraço, aqui. pessoal. O Vicente também, doutor Vicente, Oi, está doutor aqui. Vicente. Um abraço. A Karina, grande nutricionista aí. Também tá por aqui, Marina, Abraço, Karina. abraço todo mundo, Cláudio, Cacá, Elis, a Carol colocou aqui, Carol Cavalcante, colocou maravilhosa essa Oi, live, maravilhosa Carol. mesmo, Saudade de você. sensacional. O Zequinha tá aqui, Samuel, enfim, obrigada aí todo mundo, um beijo especial aí pro Dr. Vicente, né, que trabalha lá com Sim, ele nosso no grande Instituto médico Anã. aí. Nosso grande médico aí. Quem quiser, aliás, ver o resumo da live que a gente teve com o Dr. Vicente, está lá no nosso feed, foi sensacional. A gente conversou aí sobre Foi mesmo. medicina ayurvédica, foi muito boa a live. Então, aqui, ó, a gente falou aqui, então, da gente perceber esse autoconhecimento, como nós Uhum. estamos nos sentindo naquele dia e tudo mais. De repente, aquele dia, por exemplo, lá você tinha programado um treino de perna, assim, Uhum. sensacional. Mas aquele dia você Uhum. percebe que você não está muito legal. Às vezes é melhor você fazer um treininho mais tranquilo, ou se você não está legal mesmo, às vezes é melhor pular aquele dia que você se exercitar quando você não está preparado, pode ser que você fique não preparado por vários dias a seguir. E às vezes, se você descansar aquele dia ou fizer um treino mais leve, no outro dia você já consegue retomar. Então, um dia a gente teve uma live aqui com o Eloy Pereira e ele falou assim que manutenção também muitas vezes é ganho. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente manter é um ganho muito grande também. Mas o que eu queria que a gente abordasse aqui é como que a gente diferencia um estado de que o meu corpo e a minha mente estão me comunicando que eu não estou muito bem para realizar a atividade naquele dia, de Uhum. uma preguiça, sabe? Tipo assim, olha, e preguiça talvez seja uma palavra não tão boa, mas assim, eu não estou disposto, o meu corpo está pronto, mas eu não estou disposto, eu não quero fazer aquilo, não quero dar aquele estímulo, eu não quero dar esse passo em direção a uma mudança. Como que a gente diferencia esses dois cenários? Mas dá para chamar de preguiça, né? Que hoje em dia é um nome já que a gente, né, tá achando meio É. feio falar, mas é preguiça mesmo, né? Veja, estamos falando da exaustão mental diferenciada da preguiça, então, né? A preguiça é um desânimo, então a gente precisa, uma experiência de um maior desânimo, de uma melancolia, de uma falta de motivação. Então é um conjunto, perceba que é um conjunto, tá? E uma exaustão mental é uma falta de energia ali, que também causa sensações semelhantes. Mas qual que é a diferença de no dia a gente não tá legal, de uma preguiça? É a frequência, tá? É a frequência que isso vai ocorrer. Uhum. Se você num dia já não vai, você pagou, ó, lembra as obrigações que a gente estava falando, né? Você se obrigou, você pagou a academia para se obrigar a ir. Ah, eu vou pagar, porque daí eu me obriguei a ir. Mas daí você passa uma semana e não vai. E aí passa duas e não foi ainda. Foi só na primeira. E daí foi indo. Então, veja, e a preguiça a gente não pode olhar só assim tão vago. Porque às vezes é aquela questão da afinidade. Uhum. É a questão de você Uhum. fazer um exercício o qual não te motiva, não te estimula mentalmente. Vai estimular teu músculo. Mas e o mental? Como que tá? Tudo
tudo que a gente faz que nos envolve mentalmente, que nos traz uma satisfação, é uma tarefa que a gente vai executar melhor do que uma mera reprodução de estímulos ali que a gente faz e tenta manifestar. Ele vai ficar só até certo nível, vai ficar até o nível físico. Só que tudo para engrenar, para ter um envolvimento melhor, uma responsabilização melhor pela tarefa, precisa do engajamento emocional, do engajamento subjetivo, para daí a gente sentir o brilho e se comprometer com aquilo. Então, essa diferença que você está pedindo tem a ver com a frequência. E tem a ver com você olhar como você se sente, você fazer essa medida, ponderar isso. Como você se sente? Tá, eu não estou querendo ir porque é falta de comprometimento, eu estou cansado, ou é porque eu não vejo graça nenhuma nisso, não está me proporcionando aquela coisa, sabe? Precisa disso. Hoje em dia a gente precisa desse brilho na vida. A gente já tem tanta obrigação, coisas que a gente tem que fazer ali no nosso dia a dia, que quando esse tipo de coisa, esse tipo de tarefa, teria que proporcionar um feeling a mais. Uma sensação interna também, não só o físico. Precisa do engajamento, do envolvimento maior. E aí que vai para o subjetivo. E uma outra questão que eu acho interessante a gente conversar aqui é que muitas pessoas têm uma relação muito difícil com a prática regular de exercício físico, né? Tem essa barreira da preguiça, que às vezes ela tem relação ou não com a modalidade que a pessoa escolheu. Mas tem aquelas pessoas também que elas vão pulando de modalidade em modalidade e elas nunca se comprometem com nenhuma das modalidades, né? Então, assim, muitas pessoas elas têm uma relação difícil com o exercício físico. E como é possível a gente mudar essa relação? Será que é possível mudar o nosso olhar para essa prática, mudar a maneira como a gente enxerga e mudar o lugar que isso ocupa na nossa vida? É possível. É possível porque nada é determinado na nossa vida. Tudo é construído e desconstruído. Então, da mesma forma que algo se constrói, uma representação se constrói, ela pode ser desconstruída dentro da gente. Só que envolve vários fatores. Envolve afinidade, envolve questão de personalidade, se a pessoa é uma pessoa disciplinada ou não, se a pessoa ela se vincula em afazeres mesmo ou não, se ela se compromete, se ela é da característica dela se responsabilizar pelas tarefas que ela faz, ou se ela tem períodos mais curtos mesmo e vai variando. Então, tem aspectos de personalidades aí que é importante olhar. Isso é individual. Tem que olhar caso por caso. Mas é possível construir. Todo mundo pode aprender a ter disciplina, a se responsabilizar por algo. Só que vai fatores subjetivos junto, né? E vai representações simbólicas, tudo isso. São questões de personalidade mesmo, mas elas podem ser desconstruídas e construídas e refeitas. Então, temos que olhar, vai que a pessoa ela tem ali que representou, criou uma negatividade muito grande, com às vezes uma experiência com a atividade física que ela teve, como em tantas outras na vida. Por isso, aí que está o diferencial do profissional também. Entende? E essa questão anterior que você falou também, sobre a preguiça e sobre a falta de vontade, também tem a ver com personalidade, do quanto a pessoa se vincula na atividade ou não. E o vincular-se, muitas vezes, é um desafio para o profissional que está ali atendendo aquela pessoa também. Sim, perfeito. Ó, tem um pessoal aqui conversando com a gente, o Christian deu oi, Cris, tudo bem? A Kiara escreveu aqui, ó,
Particularmente, a atividade física é essencial para mim. Encontrei na musculação e às vezes na corrida um refúgio para me sentir bem, né? Uhum. E realmente ali, tanto a musculação quanto a corrida, se você tem uma relação positiva, porque se você tiver uma relação negativa com isso, você não vai ter todos os benefícios que você teria se você tivesse uma relação positiva. Daí o que a gente está falando aqui Sim. sobre a necessidade de ressignificar algumas coisas e também de encontrar o cenário que seja mais adequado para você. Mas tanto a musculação quanto a corrida, elas têm essa capacidade realmente de fazer quimicamente com que a gente tenha essa sensação de bem-estar, de se sentir bem, né? Eu sempre falo Sim. assim, ó, que o exercício físico, quando a gente escolhe, a gente tem duas escolhas, né? A gente pode escolher a espiral para cima, como a gente pode escolher ela Uhum. para baixo. Porque quando a gente está lá sem fazer exercício físico, que a gente não quer fazer e tal, se a gente continua cada vez mais sedentário, cada vez mais parado, a gente vai ficando cada vez pior, cada vez mais sedentário, cada vez mais parado. A gente não Uhum. estimula a nossa mente, a gente não tem todos esses benefícios de liberação de hormônio e um monte de coisa que a gente tem do exercício físico, porque o exercício físico, ele te ajuda a lidar melhor com situações de estresse. Ele te ajuda, então, a ter essa sensação de bem-estar. Ele ajuda a ter uma vida mais longeva. Ele ajuda aí, tem efeitos positivos nas relações, então, na questão social, né? Então, você pode Uhum. escolher tanto uma espiral para baixo quanto uma espiral para cima. Então, depende o É. passo que você vai dar, né? E Thalita, se a gente for ver, vamos pensar lá quando o bebezinho nasce, quando a gente está nascendo. A gente precisa ser estimulado desde lá, senão a gente não se Uhum. desenvolve. É. Então, esse aspecto do estímulo a gente vê muito segregado, mas na verdade a vida é um constante estímulo que a gente precisa desenvolver com o nosso corpo e com a nossa mente, senão definha, não atrofia. É, Né? E isso, se a gente exatamente. for ver, é desde bebê. Se o bebezinho está lá, o que a gente tem que fazer com o bebezinho? A gente tem que estimular o sensório motor dele, para que ele fale, tudo aquilo para que ele se desenvolva cognitivamente. E ela não fica só na infância, ela é a vida toda. Se a gente não desenvolve o nosso sistema nervoso, ele atrofia. Então, é tudo nessa direção. Uma ideia muito legal para a gente poder olhar para isso. Uhum. Né? E a Chiara está falando ali, né, da corrida, do quanto o exercício é benéfico para ela. Porque libera sensações de prazer e tem que estimular mesmo, para causar um Uhum. equilíbrio nas atividades dela. E daí a Ângela falou ali que ela tem que se comprometer com uma outra pessoa. Acho que foi isso ali, né? Já saiu Isso, eu aqui ia para falar assim, mim. olha. Né? Então, veja, a gente precisa encontrar artifícios para se estimular. Para a Ângela ali, como ela disse, o estímulo dela é ter uma outra pessoa para fazer junto. Então, é o tempo todo, isso é o tempo todo, porque a nossa experiência com o mundo é sensorial, é pelos nossos órgãos sensoriais. E é estímulo, isso é Uhum. estímulo. É isso mesmo. E eu acho que uma das questões que eu gostaria que a gente levantasse, a gente, na verdade, já está meio que caminhando aqui pro final. Tá. É. E eu não vou conseguir ver quando vai chegar o final, porque ele vai aparecer ali para você. Vai mas aparecer para pela minha mim. agenda aqui, Tá, eu tô vendo que a gente está ali nos minutos finais. Mas uma tá. das questões interessantes é a gente realmente olhar para si e tentar ressignificar, tentar olhar assim, eu não gosto de fazer exercício físico, tá? Mas por que você não Uhum, gosta? O que te incomoda? Por exemplo, tem gente que não gosta de ficar suado, uhum, mas você não precisa uhum. suar para fazer exercício físico. Tem gente que Verdade. não gosta de música alta, mas você não precisa estar num ambiente que tem música alta para fazer exercício físico. Uhum, Tem gente que não gosta, por exemplo, da sensação de queimando, assim, quando está fazendo musculação. Você não precisa uhum, chegar nessa sensação para ter ganhos no exercício físico. Então, o que é uhum, interessante a gente perceber é que a gente consegue, sim, criar um cenário que seja adequado de estímulo para cada uma dessas pessoas, mas o que a gente precisa que os clientes tenham um autoconhecimento para poder dizer para a gente o que uhum. eu não gosto disso,
Quando eu venho para cá, o que está na minha mente é isso. Eu venho para cá pensando que eu vou sofrer, que vai doer. E para a gente poder ressignificar essa experiência, é muito importante que o cliente possa trazer para o profissional, como você colocou, o que ele sente e o que ele gostaria de sentir. Se ele pelo menos sabe que ele não gosta, já é metade do caminho. Quando a pessoa Isso. vem e fala assim, eu gosto disso, aí a gente consegue criar um cenário que seja adequado para aquela pessoa, né? E o desafio tá até em a pessoa saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz bem e o que faz mal. E hoje tem uma desconexão muito grande nisso também. A pessoa vai por tendências externas, pelo que está mais na moda, pelo que é mais legal, pelo que ela vê mais. Mas existe uma desconexão muito grande hoje em dia disso, do que realmente eu gosto, do que eu não gosto. É aí que Uhum, entra a individualidade de cada um e o autoconhecimento, que na verdade pode ser descoberto durante a prática, né? uhum, Junto o profissional com o aluno dele ali. Isso pode ser descoberto junto, né? Então, o desafio, né? O desafio tá para os profissionais não ser meros reprodutores de técnicas. Eu falo isso não só para os educadores físicos, eu falo para os terapeutas também, entende? Meros reprodutores de técnicas, não sejam isso. Da mesma forma como a pessoa que vai buscar uma atividade para ela melhorar a qualidade dela de vida, o desafio de se autoconhecer, de pelo menos estar aberto para isso, né? E perceba que por todas essas diferenças que você fala, de um gostar disso, de outro não gostar daquilo, perceba o quanto isso vai da individualidade de cada um, da história de vida de cada um, do que cada um carrega de representação com isso. E às vezes a mesma coisa para um é totalmente diferente do que para outro. uhum, uhum, exatamente. O que então a gente caminhando realmente aqui para o final. Então, o que Acho que eu. aqui Mas não assim, ó, apareceu o que. nada ainda. Não sei. Mas ele aparece no último minuto só. Olha só, mas como que. Para gente fazer um resumo de tudo isso que a gente conversou aqui, e para ajudar as pessoas até se organizarem mentalmente aí, como que. O que a gente pode fazer, o que pode ajudar a melhorar a nossa motivação para realizar a atividade física? Você já tocou em vários pontos essenciais durante Uhum, a live. Mas se a gente fosse pensar assim num resumão, uhum. agora, o que você veria, assim, como que a gente pode fazer isso, ajudar a melhorar a nossa motivação? Que pontos seriam pontos a serem abordados e visualizados? Uhum. Seria importante a gente pensar nas afinidades e no que brilha mais internamente. Falar, olha, isso aqui, né, brilhou. Porque onde a gente sente, é onde a gente vai estar, né, como diria, né, Yogananda. Então, a gente precisa estar lá, não só fisicamente, precisa da presença. Então, onde a gente identifica que a gente está presente, a gente precisa ter presença, a gente precisa desenvolver uma disciplina, um comprometimento maior. Então, como melhorar a nossa motivação? Né? Estando presente naquilo que a gente está fazendo, primeiro de tudo. A gente vê se a gente gosta daquilo ou não, se aquilo faz bem para a gente ou não. Não ser apenas fazer só porque todo mundo faz, reproduzir Uhum. sem estar presente ali. A presença é muito importante para a gente criar uma motivação. Ótimo. Acredito que seja E mais nesse sentido, né? Junto uhum, com a gente não vai ter motivação se a gente estiver exausto. Então não adianta a gente uhum, esperar a motivação cair do céu. A gente precisa ter uma boa nutrição, um bom sono e, e aí é isso. É mais para esse lado que a gente tem que ir. Entende? A gente isso. não vai ter motivação em algo que a gente não tem afinidade. E dentro disso, obviamente, que a gente coloca aí o que a gente falou na live inteira, que para você descobrir o que você tem afinidade, você tem que se conhecer, né? Então, o Uhum, uhum, autoconhecimento, esse processo é essencial
para que você possa realmente se sentir motivado. E uma coisa que eu quero colocar aqui para todo mundo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Treino Sem Dor, é que é possível, sim, criar cenários que sejam mais, com que você se sinta mais à vontade, dependendo de quais são as suas necessidades. Então, assim, eu não faço exercício físico, por exemplo. Semana passada a gente teve uma live que foi muito interessante sobre hérnia de disco. Se te interessa esse assunto, dá uma passadinha lá no feed que tem um resumo sobre isso. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu não faço exercício físico porque eu tenho hérnia de disco, sabe? Eu não posso fazer exercício físico. Mas na verdade, você deveria sim fazer exercício físico, mas o segredo é que não é qualquer exercício físico. É o exercício físico que serve para você, de acordo com as suas necessidades, com as suas circunstâncias. Então, não vou fazer exercício físico, sabe, porque eu tenho esse ombro aqui que ele é meio bichado. Mas tem como você fazer o exercício físico, sim, mesmo que o teu ombro não tá muito legal. Então, tem como você fazer exercício físico, que nem eu falei, se você não gosta de suar, se você não gosta de até de determinada sensação. Tem gente que não gosta de determinadas sensações que estão relacionadas ao exercício físico. Ou tem pessoas que acham que determinadas sensações, elas devem ser sentidas com o exercício físico, mas não necessariamente elas precisam ser. Por exemplo, a gente já teve uma live aqui onde a gente falou sobre dor muscular tardia. Então, aquela dor que aparece 24, 48 horas depois, tem como você fazer exercício físico, fazer musculação, por exemplo, ter ganhos sem ter essa sensação de dor muscular tardia. Então, o que é importante que a gente visualize é que tem sim como a gente criar um cenário que se adeque a tudo isso que a doutora Daniela brilhantemente colocou, né? Que é o que você gosta, o que te faz brilhar os olhos. Então, o recado aqui do Treino Sem Dor é esse aqui dessa live. Sim. E, pessoal, autoconhecimento não é o que você sabe sobre você, é o que você descobrir, é o que você não sabe sobre você. Então, isso é um ponto muito importante. E você estava falando ali sobre o que você necessita, né? Então, novamente, essa diferença é muito importante a gente fazer e a gente confunde. O que eu quero, o que eu tenho vontade, muitas vezes não é o que eu tenho necessidade, o que eu estou necessitando no momento. Então, é importante a gente ir em busca de profissionais bons para saber nos orientar nisso, porque às vezes a gente não consegue sozinho enxergar quais são nossas reais necessidades. Entra no autoconhecimento também. Mas tem essa diferença que às vezes a gente tem que ponderar, tem que balancear. O que eu estou querendo é o que eu estou precisando? Porque muitas vezes o que eu estou querendo, na verdade, me judia. Não é o que eu estou precisando no momento. Entra a questão lá do, hoje eu vou, hoje eu não vou fazer exercício físico, hoje eu não estou com vontade. Muitas vezes a gente se coloca em situações que a gente está se exigindo demais, se judiando. A gente precisa ter esse balanço, ponderar isso, para a gente saber como a gente está se sentindo para ter mais bem-estar e qualidade de vida. Para fazer esse equilíbrio. Perfeito. Bom, assim a gente progride, no equilíbrio. Isso, essencial, né? Um pouquinho de cada coisa. Gente, então essa live foi sensacional. Deem aí, cadê os coraçõezinhos aí para a doutora Daniela? Hashtag volta Daniela. Gente, muito obrigada, vocês estão no meu coração. Foi muito bacana, muito. A gente só tem aqui a agradecer, essa live foi muito enriquecedora. Esse é um assunto que eu e a Júlia estamos muito interessadas em entender essas correlações e como a gente pode realmente criar situações que sejam mais favoráveis para que as pessoas possam iniciar e manter uma prática de exercício físico, que esse é um desafio enorme aí, não só para nós brasileiros, mas no mundo inteiro. A gente tem níveis de sedentarismo muito grandes, e se a gente conversar, a maioria das pessoas já tentou começar um programa de exercício físico, mas não conseguiu dar continuidade. Então, a gente entender essas correlações me parece ser essencial. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer. Eu espero que a gente possa fazer aí novas lives sobre esse tema,
Isso aí, Kiara, volta, Dani, para que a sim. gente possa conversar cada vez mais Beijo, e nos Kiara. aprofundarmos. Muito obrigada, Beijo, doutora Daniela. eu que agradeço, até mais. Boa noite a todos. Até mais, Abraço. boa noite.